Sejam muito bem-vindos ao Multiverso, aqui Marcelo Uti, e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, o melhor do nosso acervo. Sim, senhores, hoje vamos tratar de um assunto que é a base, o sustentáculo do nosso hobby. O que é o melhor do nosso acervo? São as experiências que nós temos. Sim, as experiências, as pessoas sobre esses objetos incríveis, compostos, cheios de história, de magia, de imersão, de técnica, de mecânicas elaboradas que nos fazem conflagrar sentimentos únicos em companhias extremamente agradáveis. Beleza? Por que eu fiz esse vídeo? Qual é a motivação de eu falar para vocês sobre esse assunto, que é uma pauta social, né? Um assunto que não envolve diretamente, apesar de objetivamente, os board games. Porque eu sinto, estou percebendo que cada vez mais as pessoas precisam entender que o hobby se trata de experiências, do tempo que você investe em mesa com os seus amigos ou com desconhecidos que eventualmente vão se tornar seus amigos. Beleza? Antes de mais nada, antes de eu entrar de pé no peito no tema, por favor, verifique se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva, não custa nada, é um cliquezinho, inscreva-se no canal, ative aí o sininho para receber todas as notificações e não se esqueça nunca, faça os 3 Cs, curte, comente, compartilhe. Beleza? Por que eu peço isso tudo? Para que esse conteúdo tenha mais relevância, chegue a mais pessoas e gere debate. Como eu já falei antes, eu não tenho pretensão de me tornar um grande YouTube, nem um grande influenciador de massas. Entretanto, a informação que eu levo pode ser útil para as pessoas que eventualmente eu jamais encontraria pessoalmente, pessoas do Brasil inteiro e quem sabe do exterior. Né? Então vamos conversar sobre o assunto então? Primeira coisa, gente, que vocês têm que, a gente tem que colocar aqui como padrão, vamos tirar o elefante popular ou impopular da sala, sempre tem um elefante para tirar da sala, né? É que os jogos são extremamente importantes, fazem parte, com toda certeza, do nosso acervo, do nosso zelo, e aquilo que nos compele, nos motiva a ir buscar companhias, a conhecer pessoas, a buscar essas experiências, beleza? Óbvio que tem jogos que você vai jogar em solo, em solitário, dentro da sua própria casa ou no seu área de lazer, em um local onde seja possível abrigar o seu momento ali de solitude, mas a experiência coletiva, a experiência de mesa com outras pessoas é que faz esse hobby, essa nossa diversão ser tão bacana, ser tão intensa. Porque a experiência de mesa, gente, aquele momento que nós compartilhamos com as pessoas, ele vai falar muito mais do que o valor de um jogo. Entendeu? Às vezes a gente compra um jogo super caro, né? Hoje em dia, né, a gente está em 2025. Eu estou falando de valores que podem chegar a 1.000, 1.200, tem jogos que custam R$ 2.000, até mais, 2.500, 3.000 reais. Agora imagine você ter um jogo desse tão elaborado, algo tão envolto em um trabalho de tantas e centenas, dezenas, até milhares de pessoas, se você não tem como colocar isso na mesa, experienciar essa oportunidade social ali. E eu não estou falando que você vai ter que ter uma bateria social legal, que você tem que ser um cara baladeiro, uma menina que gosta de estar junto com outras pessoas o tempo inteiro. Não, a experiência de mesa ela é contida. Ela fica entre aquelas pessoas que estão ali com aquele mesmo propósito. Ok? Lógico que, como eu falei, você vai eventualmente fazer laços e essas pessoas também eventualmente se tornarão grandes amigos. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou um cara muito comunicativo, como vocês estão vendo. Eu não tenho dificuldade em falar. Beleza? A minha formação profissional toda foi voltada no sentido de dar instrução, de falar com o público, de atender pessoas. Então, eu tenho muita facilidade em conversar. Eu sou extremamente extrovertido nesse sentido, mas da mesma forma eu sou um cara que respeita a individualidade, o espaço da pessoa. Às vezes eu faço uma brincadeira, a pessoa não gostou, eu já deixo ela quietinha, beleza? Ou eu cumprimento, a pessoa não cumprimenta de volta, eu entendo, eu respeito o espaço daquela pessoa. Pode ser não foi o momento, pode ser não foi, sou eu, pode ser uma coisa comigo, não sei, vai saber, né? Pode ser uma pessoa que seja muito tímida, entendeu? Então a gente tem que entender que são pessoas diferentes que habitam esse hobby.
E sim, gente, acreditem nisso. Nós temos nossas peculiaridades e sim, nós precisamos de tempo para maturar essas novas experiências, beleza? Por isso mesmo que eu fiz uma pautinha, eu não sou escrever roteiro, beleza? Mas é para não deixar nada de fora daquilo que eu gostaria de falar com vocês, beleza? Eu já falei, não faço roteiro, falo tudo, e estou falando tudo. O meu roteiro, ó, vou mostrar para vocês, são pontos, né, highlights, tem até outro vídeo aqui embaixo, daqui a pouco eu vou fazer para vocês também. Por que eu quis fazer isso? Justamente para a gente poder discutir intimamente sobre casamentos crentes. Antes também vou fazer mais uma aspas aqui. Esse é o 7º vídeo do canal, ok? O canal está novinho, então tem muitas coisas que estão acontecendo em relação à parte técnica do canal. Nos últimos 3 vídeos eu experimentei uma câmera nova porque a capacidade de armazenamento do HD do meu celular não estava aguentando mais, beleza? Eu fiz um vídeo, 2 vídeos, ele parou de funcionar. Tive que deletar um tanto de aplicativo, todos os vídeos, perdi todo o conteúdo. E eu tenho feito experiências para ver como que eu compenso isso. Fiz a aquisição de uma câmera digital, essa que estou filmando para vocês. E nos últimos 3 vídeos, eu usei um filtro que eu achei que poderia ficar melhor, mas não ficou. Fica carregado, pesado. Então eu tirei o filtro, deixei ela na imagem normal. Vamos ver como é que vai ficar. Eu tenho um microfone de lapela que eu estou usando aqui, beleza? Está até a luzinha verde aí, mostrando para vocês. Está conectado na câmera, mas esse microfone é do celular. Então eu não sei se vai sair um som melhor, uma experiência de áudio melhor do que os outros vídeos. Eu ainda não tenho alternativa para isso. A alternativa seria gravar o vídeo para vocês, gravar o áudio separado, fazer a edição, juntar os dois. Só que o problema no meu PC é que meu PC está sem áudio. Então tem que configurar várias coisas. E para não perder o time, o momento, deixar o canal sem vídeos, eu vou colocar isso, a gente vai fazer essa experiência. E aí, por favor, coloque aí nos comentários como é que está a qualidade do áudio, como é que está a qualidade do vídeo, se tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar para vocês, tá bom? Também mudei a iluminação, coloquei mais um spot de luz aqui, com luz indireta, para ver se melhora um pouco a captação do vídeo. Por quê? Eu estou no ambiente fechado, né? Apesar de ter uma iluminação aqui, ele é um ambiente fechado. Então, não tem a iluminação natural, que seria a melhor iluminação para captura de vídeo, apesar das alterações de luz durante o dia, a luz natural sempre é melhor, né? Vamos para a artificial mesmo, que é o que está tendo por momento. Então, só deixar esse pequeno PS levantado aí, que eu estou sempre buscando melhorar a qualidade do áudio, do vídeo e dos conteúdos para vocês, tá bom? Então vamos lá. Volto a dizer então que o melhor do nosso acervo são as experiências, são as pessoas que estão em volta nele sobre esses objetos fantásticos que são os board games, ok? Não adianta você ter um acervo maravilhoso, completo, com diversos, se você não tem com quem julgar. É um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal, tenho mais jogos que amigos. Então é importantíssimo que nós demos o devido valor a essa experiência com outras pessoas, tá bom? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o zelo com os iniciantes. Por que eu falo isso? O zelo com os veteranos é desnecessário? Não, longe disso, beleza? Mas o zelo com os iniciantes é mais importante que o zelo com os veteranos, jogadores mais experientes. Porque o iniciante está chegando no hobby sem entender exatamente o que é o hobby. Ele está vindo de experiências não necessariamente favoráveis ou traumas de infância como o gore, como o banco imobiliário, jogos muito longos, cansativos, enfadonhos, e ele não sabe o que esperar. Ele vai estar imerso numa quantidade de regras tão grandes que eventualmente ele pode se perder no processo, né? Ele vai ter que se desconectar dos aparelhos, da vida dele por alguns momentos, porque ele vai ter que estar concentrado naquela atividade ali que é um lazer. Ninguém faz um jogo por questões profissionais. Eu estou indo jogar para ganhar um dinheiro, ou para fazer o que o meu chefe mandou. Okay? Você vai jogar porque você quer jogar. Se você estiver compelido por outra motivação, que não seja o desejo de jogar, aquele momento de ter o prazer de acompanhar aquelas pessoas jogando aquele jogo, entendeu? Você já está movido pelos motivos errados. Pode ser que isso mude ao longo do jogo, mas não faça isso, beleza? Vá para jogar, vá concentrado, eu vou falar sobre isso mais tarde, mas é importante que nós, mais experientes, tenhamos esse cuidado, esse zelo, essa preocupação com essas pessoas, entendeu? Então presta bastante atenção para quando você receber esses iniciantes, não seja necessariamente na mesa, pode ser na sua residência,
ou num local, numa luderia onde você vai jogar, ou você encontra uma pessoa numa loja, entendeu? Entenda que ele está precisando de suporte, cara. Né? Eu falo ele, ou iniciante, né? Pode ser ela, né? A iniciante. E são pessoas que estão ali ávidas para saber, querer uma informação. É como se você entrasse numa loja de computador, você não sabe nada de computador, que é um computador. Então você não sabe, você quer saber que é um computador, mas você não sabe as classificações, as configurações dessa máquina, como é que ela vai se aplicar melhor a você. E você tiver contato com um especialista, uma pessoa que tem a sensibilidade de entender o que você está querendo, você vai sair ali da loja com um equipamento melhor para você, que vai atender melhor às suas expectativas. Beleza? Então, dicas são importantes. É perguntar para a pessoa, você já jogou o quê? O que você está procurando? Para jogar com quantas pessoas? É em casa? É fora de casa? É com o marido? É com a esposa? É com os filhos? Né? É com os colegas de trabalho? É para festa? Né? Não, é um jogo mais intimista, mais concentrado? Né? É para melhorar a sua atenção, a sua concentração? É para desenvolver outras habilidades matemáticas? Todos esses alinhamentos vão dar direções melhores para a pessoa fazer uma boa opção, por exemplo, numa compra. Ok? Mas não é só numa compra, numa dica para jogar um jogo, alugar um jogo, para conhecer aquele jogo. Serve também, né? Também é fundamental que a gente fale sobre isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Né? Convites para que essa pessoa conheça espaços, convites para essa pessoa entrar em mesas, entendeu? Muitas vezes a gente vai chamar uma pessoa para jogar um jogo que a gente está cansado de jogar. Entendeu? Mas para aquela pessoa é a primeira vez, a primeira oportunidade. Então, a gente, além de convidar, a gente tem que estar preparado também para oferecer uma boa experiência de mesa para aquela pessoa. Para que aquela pessoa entenda aquele universo, saia dali feliz, satisfeita, deslumbrada, querendo mais, querendo jogar mais, querendo mais a sua companhia. E a gente precisa dessas companhias. Ok? A gente não precisa de todas as companhias do mundo, mas a gente precisa de pessoas que estejam ali prontas para ser acalentadas e acalentar também esse nosso desejo de jogar. Não adianta. Tem muito jogo, tem muita gente para jogar, gente. Então, vamos fazer isso, vamos entender que as pessoas precisam disso. Volto a dizer, não só iniciantes, todas as pessoas, os médios, os experientes, vão querer e vão aceitar seus convites. Não necessariamente todos os convites, nem todas as pessoas, mas com certeza, se você convidar, se você tiver essa condição local, meios, né, usar os equipamentos para isso, ou alugar, será muito bom se você fizer esse convite, entendeu? Durante as partidas ou durante o processo da pessoa por esse universo, tutele. Converse com ele no zap, com ela no zap, dê dicas, né? Acolha essa pessoa, receba, proteja, entendeu? Por quê? Você não gostaria de ter tido esse tipo de experiência, esse tipo de zelo, de cuidado, de carinho, entendeu? Então é importantíssimo que nós façamos isso. Por quê? O mais importante do nosso acervo são as experiências das pessoas, gente. Não se peguem muito no objeto, nos materiais, apesar de serem fantásticos, maravilhosos e tudo mais, são as experiências. Às vezes você não precisa ter jogo nenhum se você tiver uma boa turma. Você pode viajar para outro estado sem levar jogo nenhum e ter alguém lá que vai te receber para fazer um jogo. Percebe que o mais importante é como você vê o jogo e como você cultiva e cautela as pessoas e não necessariamente os jogos que você tem. Não estou falando sobre colecionismo, isso é outro tema para outro vídeo, beleza? Estou falando justamente sobre as experiências, aquilo que mais importa para a gente, tá bom? Bom, ensine as regras. O que significa isso? Quando você chama alguém para jogar, pode ser um iniciante ou veterano, ou uma pessoa que está um pouco tempo no hobby aí, a pessoa não sabe o que vai jogar, como vai jogar, quais são as regras, o que esperar daquele jogo. Então, ensinar as regras, conhecer bem o jogo para poder fazer essa apresentação, faz parte do processo de cativar pessoas, né? De, digamos, conservar o melhor do nosso acervo, tá bom? Então, se você ainda não tem condições de ensinar alguma coisa, né? Perceba que haverá alguém fazendo isso por você, entendeu? E nada melhor que você desenvolver também o mesmo tipo de comportamento. Pode ser, isso não é para todos, tá bom, gente? Que você nunca vai ensinar nenhum jogo. Ah, eu não tenho jeito, eu não sei conversar, eu sou tímido, eu sou um pouco confuso, eu sou muito confuso, né? Eu falo tantas coisas ao mesmo tempo. Mas eu consigo concatenar as ideias para entregar um conteúdo, né, pelo menos ali, tangível.
Se você tem essa dificuldade de concentração, de ensinar, de falar, de expressar, entendeu? Entenda que vai ter alguém fazendo isso naquele momento. E quantas vezes nós não fomos julgar, né? Pelo menos posso falar da experiência dos muitos veteranos aí, fomos julgar e nós não tivemos esse zelo, esse cuidado específico com a forma de ensinar. Quantas e quantas vezes a gente saiu do jogo triste, porque você ficou cheio de dúvida, aquela experiência foi meio entubada, sabe? Aquela cara que você fica o jogo inteiro assim, né? O pessoal fala que é a cara de Yorkshire, né? Você fica, bom, a cara, ainda mais eu que tenho bigode, né? O pessoal me zoou plantou pra caramba, coruja cagada, né? A cara assim, impassível, o jogo inteiro, né? Sem se divertir, né? Muito pra dentro. Por quê? A experiência ali do ensinar, da pessoa que está fazendo a tutela do jogo, não foi preciso o suficiente para entender as suas demandas, as suas dúvidas. Não te deu a oportunidade, talvez, de fazer perguntas ou de expor seu ponto de vista. Porque as pessoas têm dúvidas, gente, e são tremendas. A gente não faz ideia do que passa na cabeça da outra pessoa. Então, como que a gente vai entender? Não tem uma legenda passando, estou com dúvida na regra tal, eu não sei o que vou fazer no meu próximo turno. Não sei. Então, já que não tem a tecla SAP que vai fazer essa tradução imediata para você, pergunta para a pessoa. Fala, você está com alguma dúvida? Posso te ajudar? Qual que é o seu próximo passo? O que você quer? Dentro disso aqui, você entendeu essa mecânica? Vamos conectar as mecânicas? E o que você tem que fazer no próximo turno? Né? Quais são as suas ações? Suas opções são A, B, C. Né? A faz isso, a B faz isso, a C faz isso. Beleza? É esse tipo de zelo e cuidado que vai fazer com que aquela experiência de mesa talvez torne o dia ou aquele momento na vida da pessoa fantástico. E talvez seja exatamente aquele dia que vai fazer ela tomar a decisão de continuar no hobby ou se afastar totalmente do hobby. Inclusive, você pode perder amigos a depender desse tipo de conduta que você tem. Tem muitos jogos que a pessoa ensina e vai te massacrar no jogo. Vai, sabe, te dar uma surra que você não vai esquecer. Um exemplo, eu estava vendo um vídeo dos amigos do Veneza, pessoal de Curitiba, são dois vídeos, né? Vitor e Vinícius. Eles falando sobre como ensinar jogos, né? E nos comentários a gente acabou falando sobre alguns assuntos e eu tenho uma definição específica sobre isso. Quando você ensina um jogo, é como se fosse um pai ajudando uma criança, o seu filho, sua filha, a andar de bicicleta. Você tem um propósito, que é ensinar as regras, julgar aquele jogo, mas você está cheio de zelo, porque você não quer que a criança se machuque. Ela vai cair, mas você não quer que ela se machuque na queda. Ela tem que experienciar a sensação da falha, mas não necessariamente se machucar e, pior ainda, se traumatizar com aquele momento. Entendeu? Então a gente tem que transformar isso num lugar mais acalentador, mais quentinho, para que a pessoa se sinta confortável. Entendeu? Então o pai vai zelar, certo? For cair, vai apoiar para a criança não cair no chão. Mesma coisa vai fazer no board game. Nós vamos explicar as regras. E a gente não está preocupado em ganhar o jogo. Quem quer ganhar jogo? Beleza? Você joga para ganhar todas as vezes? Eu não, cara. Eu jogo para me divertir. Se eu for jogar para ganhar competitivamente, talvez eu vou me colocar com sentimentos tão pesados que a minha presença na mesa vai ser pesada demais. Ganhar faz parte do processo. Se você busca isso, você é extremamente competitivo, esteja atento para ver se as pessoas ao seu redor estão na mesma vibração, porque senão você pode estar sendo um tóxico sem perceber. Beleza? Vou dar um exemplo aqui, o Food Chain Magnets, beleza? Que é um jogo que saiu agora aí, lançado pela Asmodee Galápagos, né? A antiga Galápagos, agora Asmodee, da Spotter, a holandesa. Cara, eu nunca vi uma pessoa naquele jogo com a cara boa. Todo mundo que joga o jogo tá assim, sisudo, carrancudo, porque é um jogo tenso, pesado, com decisões significativas que vão assim, abalar toda a sua estratégia. Que é difícil você recuperar um erro. Então tá todo mundo carregado, o jogo termina, parece que você tá num velório. Se você tem na mesa um cara extremamente competitivo, ele vai te arrasar. A diferença de pontos do primeiro jogador experiente no Food Chain Magnets para o iniciante é de 30 vezes mais. O cara vai fazer ali, bicho, 600 pontos, enquanto esse bicho 5 não fez nada. Beleza? Nada difícil, mas vai fazer assim. A diferença é abissal entre primeiro e último jogador nesses casos. Então presta bastante atenção nisso para não gerar um trauma. Qual que é a analogia contrária à do pai ensinando o menino a andar de bicicleta?
É o professor de artes marciais, vamos supor, um karatê, que você está ali para a primeira aula, para começar a entender aquilo, ele te coloca no tatame e te dá uma surra, cara. Te bate com qualquer jeito, bate, chuta a sua cabeça, te arremessa no chão, te golpeia no chão, te levanta e no final ele fala, entendeu como é que é? Parabéns, seja bem-vindo. Você vai voltar, cara? É isso, né? Que você quer para a sua vida. Então, atente, se espelhe, né, nos melhores exemplos e não nos piores. Procure entender e receber essas pessoas, beleza? No ensinar as regras, fique atento a fazer o setup, entendeu? Coloque o tabuleiro voltado para os iniciantes, pessoas que não têm habilidade com aquele jogo ainda. Não estou falando, não são iniciantes necessariamente no hobby, naquele jogo específico. Vira o tabuleiro para que a pessoa consiga ler as coisas, em vez de ficar lendo de cabeça para baixo. O tabuleiro tem muitas inscrições. Então, você fica com o tabuleiro de cabeça para baixo. Coloque-se no pior espaço da mesa, no lugar mais distante das cartas, dos tokens. Porque eles têm que estar disponíveis para as pessoas. Se você tiver condições, divida os tokens em lados diferentes para que a pessoa não tenha que cruzar o tabuleiro para pegar uma fichinha. O dado que ela está, entendeu? Deixa as coisas mais fáceis, flexíveis. Fique atento às necessidades. Quando a pessoa não sabe onde botar um token, descartar uma carta, pegar o que faz com aquilo, você está ali, posso ajudar, faz isso aqui, põe isso aqui, entendeu? Para que justamente a experiência seja cada vez melhor, tá bom? Outra coisa fundamental, gente, para a gente zelar aí pelo melhor do nosso acervo, são as experiências das pessoas, orientar as pessoas para a etiqueta do board game, a etiqueta de mesa. Já falei sobre isso aqui, né? Os 5 crimes que acontecem nos board games, coisa que a gente odeia, entendeu? É o zelo com o equipamento, zelo com o material, né? O AP, beleza? Os aparelhos celulares ou desatenção durante o jogo, né? O seu compromisso, né, com o programa, né? Então são fatores tão intensos que podem atrapalhar a experiência na mesa. Então oriente, porque a pessoa não tem obrigação de saber isso, ok? Então explica, o que é o AP? Não, o AP é assim, tal time, pouco tempo de jogo até voltar em você. Por que você tem o AP análise, paralisia de análise? A demora que você tem em tomar uma decisão para um iniciante é enorme. Ele não sabe o que está acontecendo, não entendeu nem a regra direito, ainda mais tomar uma decisão ali. Ele vai normalmente, então tá bom, vou fazer isso. Em geral é assim. Então você dá as opções, você pode fazer isso, isso e isso. Deixa eu dar uma olhada na sua carta. E você olhar a carta dela e falar, olha, vou te mostrar a minha. A minha é assim, assim, eu vou fazer isso, isso aqui. E faça para a pessoa entender, para te copiar pelo menos ali naquele começo, ou se guiar através dos seus conselhos, para ter uma boa experiência de mesa. Entendeu? Né? O zelo com o equipamento, o zelo com o board game, não ficar botando coisa na boca. Não tira o token da boca, por gentileza, porque é papelão, eles estragaram, não vai ter jeito. Né? As cartas, se você não tiver com eles, toma cuidado em embaralhar para não quebrar as quininhas, não dar dentinho na quina ou arranhar a carta, entendeu? As bebidas na mesa, se não tiver porta-copo, coloca no chão, porque se cair no chão você limpa, na mesa vai cagar o board game inteiro, entendeu? As comidas gordurosas, a gente põe guardanapo, põe um pano de prato, enfim, né? Para que a mão esteja limpa ao tocar no board game. A forma de dobrar um tabuleiro, de guardar, fazer tirar do tabuleiro os componentes da mesa e guardá-los na caixa. Tudo isso tem uma regra, gente, tem um protocolo, né, um POP, né, um processo operacional padrão, para que você faça aquilo da mesma forma sempre e você consiga manter seu jogo organizado e durável por várias e várias e várias partidas. Tem jogo aqui que tem 100 partidas, gente. Pensa, um jogo com 100 partidas já se pagou há muito, muito, muito tempo, beleza? Então, vamos conservar e vamos entender, vamos explicar para as pessoas que existem esses processos, né? Do compromisso, né? Dos aparelhos. Desliga o aparelho, amigão. Desliga o aparelho só durante o jogo. Isso pode gerar, inclusive, um mal-estar, mas ele vai ter um mal-estar só. Ele não vai repetir, beleza? Então é por isso que é importante. Né? É o pai tutelando, a criança vai cair, mas não vai se machucar, então você faça com carinho, ensina ele com carinho. Tá bom? O briefing e o debriefing, gente, olha que legal. O que é o briefing? Esse é um termo que veio do mundo corporativo, também utilizado nas forças militares, que é a reunião de apresentação. A reunião que você vai determinar metas, ou determinar processos ou estratégias para serem executadas em alguma coisa, uma campanha, uma operação. E quando você faz o briefing, você apresenta o jogo para a pessoa, você fala, olha,
o esquema é assim, nós vamos fazer isso com esse objetivo. É ponto de vitória, é quem vai ficar com mais dinheiro, ou quem vai atingir essa meta específica no jogo. Então esse é o briefing. Então o que se espera do jogo? Vai ser um jogo competitivo, sou eu contra você, contra você, contra você, todo mundo contra todo mundo. Então cada um por si, ou é cooperativo, não todos nós vamos trabalhar num objetivo só, que é fazer isso, ganhar isso aqui, destruir um inimigo, ou vencer um obstáculo. Ou é sempre cooperativo, nós vamos trabalhar junto até determinado momento, mas depois é cada um por si, né? Você vai trabalhar ali com aquela parceria relativa, quando for interessante para você, quando não for, não é. Se é jogo de treta, gente, não tem regra, eu vou arregaçar vocês o tempo inteiro, vocês vão me arregaçar o tempo inteiro. Se é party game, gente, então vamos rir, o jogo aqui é bagunça mesmo, então vamos se divertir, porque o briefing é fundamental para que você entre no jogo já exatamente sabendo que você vai esperar, o hype, né? Aquela sensação, aquele calor que o jogo vai te oferecer, vai te acolher mais do que simplesmente você tá com uma expectativa e chega, era assim que era o jogo, sai mais uma vez traumatizado. Ninguém quer isso, cara. Então faça o briefing, explica não somente as regras, mas o que esperar do jogo. Qual o sentimento, né? o mood ali, a sensação, sabe? O comportamento esperado, desejado ali naquele momento. Tá bom? E o debriefing. O que é o debriefing? Depois que você termina a partida, você vai chegar aí, gente, vocês gostaram do jogo? Gostei, gostei, eu achei isso foda, isso é bom pra caramba, não, esse é o melhor jogo da minha vida. Não jogo de novo. Por que você não joga de novo? Quais decisões que foram tomadas durante o jogo que poderiam ter sido diferentes para que você tivesse uma experiência melhor? Por que você não gostou? Foi alguém? Né? É foda ficar apontando dedo, mas eventualmente não, cara, ele é muito, joga demais, a conta acabou comigo, não me deu oportunidade nenhuma de vencer, entendeu? Até pro cara saber, ele tem que saber, gente, beleza? Às vezes ele vai ficar feliz da vida porque ele é o vilão da mesa, beleza? Mas às vezes não, o cara fala, nossa, cara, não era isso que eu queria, entendeu? Então é importante fazer o debriefing. Essa decisão que você tomou, essa missão que você não fez, ou esse objetivo que você não cumpriu, poderia ter sido feito dessa forma, dessa forma, dessa forma. Para que a pessoa comece na cabeça a matutar próximas estratégias, o desejo de julgar de novo, principalmente na sua companhia. É isso que a gente quer. Se cada um quiser julgar com o outro, todo mundo vai querer jogar junto. Não vai faltar mesa para você, entendeu? Perceba, zele, cuide, né? Melhor do nosso acervo. Faça isso, briefing, debriefing, né? Reunião inicial, reunião final, né? Então aqui a gente faz o fechamento da conta, como é que foi o jogo, o que você achou, esse jogo é assim, esse jogo é assado, ele tem expansão, ele não tem expansão, ou ele está OP, né? Alta frente, ele não está sendo impresso mais, ele é raríssimo, é um jogo maravilhoso, não, esse jogo é mais ou menos, é um filler, não, esse jogo aqui é um pegame, um jogo de família, não cabe muito nessa mesa, mas eu queria que você tivesse essa experiência. Gente, fale, colete essas informações, vibre com o jogo, viva o jogo, entendeu? Isso é muito, muito legal, cara. Então, experimenta, faz isso aí, depois posta aí. Posta aqui embaixo se você fez alguma dessas dicas até agora aqui, ou se você já passou por isso e como é que foi a sua experiência. Também pode ser que você não goste de nada disso, né? Você seja um chato. Você é um chato, beleza? Mas às vezes eu não vai gostar de jogar com você, mesmo que você é um chato. Eu sou super chato e as pessoas gostam de jogar comigo, a maioria delas. Bom, vamos lá então. O desenvolver de um hall de experiências. O que é isso, gente? Quando você tem esse processo, esse zelo de tratar as pessoas como itens fantásticos também da sua coleção, do seu acervo, né? Manter essas pessoas ali numa orla protegida, numa comunidade bacana, você também vai ajudar a pessoa a desenvolver os gostos dela, ou pelo menos reconhecer aquilo que ela mais gosta. Então, qual o jogo que aquela pessoa, qual estilo de jogo aquela pessoa mais gosta? Nós temos, gente, preferidos. Não tem jeito. É difícil falar meu jogo favorito. Todo mundo tem aquele jogo que é fantástico. Não necessariamente pode ser o mais favorito. Ele pode ter vários jogos que estão na mesma categoria. Por isso que a gente dá nota para os jogos. Beleza? E aí você vai começar a identificar os gostos da pessoa. Tem gente, por exemplo, Jaqueline, adora o Nemesis. Ok? Tem os dois aqui. Amo de paixão, sempre chamar ela estiver disponível, ela vai vir jogar. Né? Ela adora isso aqui, o Vini adora isso aqui, o Nano adora. Gente, o Nemesis é fantástico. Não tem como, é um jogo difícil a pessoa não gostar, mas também que traz experiências traumáticas eventualmente. Terraform Mars, que eu amo de paixão, eu amo Nemesis também, tá? Terraform Mars, que eu amo. Aliás, gente, difícil um jogo que eu não gosto. Tem, mas são poucos. Beleza? Senão não estaria no meu acervo.
Tem gente, né? Tem umas coisas aqui para baixo eu não gosto muito, aqui para cima eu gosto de tudo, beleza? O Terraform Mars, tem gente que ama de paixão, eu sou um desses. Tem gente que odeia, não consegue ver mais, porque a experiência mesmo não foi legal. É um jogo que out of box, assim, né? A experiência do jogo da caixa básica é sofrida, cara. É um jogo que, com expansão, ele cresce num estado da arte, entendeu? Mas sem expansão ele fica sofrido. E tem gente que não gosta dele nem com expansão, beleza? Então, mas você sabe se a pessoa gosta ou não, tá bom? Né? Jogos mais pesados, como Barrage, o Carcassonne nem é tão pesado assim. O Abomination, que tem um tema difícil, né? A Mary Precious, que está em cima, beleza? Olha lá, o Empire Assault, Rebellion, ISS Vanguard. Tem um skip plan lá do Vital, mas não é o Mary Precious, mas tem fatores que podem agradar ou desagradar as pessoas. Ali tem o Level 7, que mais que está em cima, gente? O Sky Team, o Harmonies e o Side Effects e o General Orders. Então, gente, a gente vai começando a entender. Aí eu caguei a câmera toda, ficou toda pronta. Tudo bem, vai lá, beleza. A gente vai ver as pessoas que vão gostar mais de um tipo de jogo. E a linha, cara, oferece, amplia esse hall de conhecimento, de experiências que essa pessoa vai ter no hobby. E com certeza ela vai te agradecer. Ela vai entender o que ela quer. Eu fui assim. Eu tive que aprender alguns jogos que eu não queria jogar. Esteja cabeça aberta. Esteja pronto para jogar jogos que você não jogaria. Porque você pode ter grandes e graves surpresas. Tá bom? Da mesma forma, você vai entender aquilo que você não gosta. Eu, por exemplo, posso falar, eu não gosto de party game, cara. Eu não gosto de party game. Eu tenho certas dificuldades para alguns jogos family. Jogos muito simples, muito básicos, não me cativam. Eu penso assim, eu poderia estar jogando outras coisas. Por exemplo, o War, que é um jogo clássico, antigo pra caramba, eu gosto. Mas, cara, tem tantos outros jogos melhores para jogar que eu não vou jogar War. Se depender de mim, nunca mais na minha vida. Entendeu? Entendo que eu tenho War aqui na coleção e ele não vê mesa. Se alguém chegar, eu quero conhecer especificamente o War, eu vou botar ele na mesa para a pessoa. Porque eu quero tutelar, acolher essa pessoa no meu acervo de amigos, de colegas, entendeu? De companhias. Mas não é um jogo que eu tenho prazer em jogar. Beleza? E tem tantos outros jogos que são assim. Então a gente já sabe que tipo de jogo, que tipo de mecânica, que tipo de regra, que tipo de tema te agrada mais ou menos. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade brutal com jogos de fantasia medieval. Né? Dragão, capa-espada, slashers. Cara, eu não gosto desse tipo de jogo, velho. Porque eu fui mestre de RPG desde meus 16 anos, eu tenho 52, faz as contas aí que eu não vou fazer. Beleza? Então, cansei de jogar medieval. Cansei. Assim, esgotou pra mim. Eu amo Senhor dos Anéis e eu tenho um jogo Senhor dos Anéis aqui na minha coleção. Pra você ter ideia. E olha que é uma IP que tem jogo pra tudo quanto é gosto dentro do hobby, beleza? A quantidade de títulos é gigantesca. Compensação, eu amo Star Wars e tem um tanto de jogo aqui de Star Wars. Então tem o tema que mais agrada, mais acolhe. Se não é tema, se é um jogo que é mais cabeçudo, um euro, qual que é o tipo de euro, né? Um segmento que a pessoa mais gosta ali. Que também não é todo euro que atende todos os jogadores euro, tá bom? E principalmente ajudar a pessoa na decisão da criação de um acervo de jogos inteligente. Por quê? Você tem um grupo, você joga em grupo. Vamos supor então que a gente foi jogar o Nemesis, beleza? E o Nemesis é um jogo caro. Hoje em dia está fora de impressão, okay? Não se encontra mais em produção. Aqui no Brasil, lá fora se encontra. Mas é caro, é um jogo caro. Todo mundo gosta do Nemesis. Vamos supor que eu tenho 5 amigos, os 5 jogam o Nemesis, todo mundo gosta dele. Todo mundo vai comprar o Nemesis? Pra quê? Se todo mundo joga um Nemesis só por vez. Beleza? Se você tem vários grupos, né? Aí a gente tem um Nemesis, você apresenta um grupo, apresenta o outro, apresenta o outro. Aí o grupo do trabalho, o grupo da família, o grupo dos amigos do futebol. Então você tem vários grupos, é bom você ter o jogo que você vai apresentar para várias pessoas diferentes. Se você sempre joga com as mesmas pessoas, não tem sentido comprar jogos repetidos, gente. Beleza? Vai gastar uma grana sendo que você poderia comprar um jogo que ninguém tem. E você leva o jogo naquele dia. Beleza? Isso é um acervo inteligente. É fazer boas decisões de aquisição para acrescentar na sua coleção. Beleza? Para fazer o quê? Atender às experiências de mesa, acolher seus amigos, que é o mais importante do nosso acervo. Tá bom? Gente, então esse vídeo vai ficando por aqui com essas dicas. É um bate-papo soltinho, como eu falei para vocês, sempre nesse canal você vai encontrar exatamente a minha opinião desnuda. Eu vou falar tudo que eu estiver pensando e normalmente vai machucar alguém em algum ponto aí, eu sei disso. Eu lamento, não tanto, mas eu lamento, mas é o meu jeito de ser, beleza?
Queria fazer um agradecimento especial a todos os meus amigos do board game. Depois eu vou falar num outro vídeo sobre esse assunto de amigos que não são do board game. Mas os amigos do board game que me acolheram, pessoas que jogam comigo, são pessoas que eu amo profundamente, porque eles fazem meus momentos de mesa serem maravilhosos, entendeu? Então, um grande beijo para todos vocês, meus amigos do board game, aquele que é, aquele que já foi e aquele que será ainda meu amigo de mesa. Menção honrosa aí pro Rhodes, pro Leonardo Palhares, pro Tulhão, que me deu a dica aí, me deu feedback sobre o áudio e vídeo. Tulhão, um beijo para você, tá bom? O Lucas Lima, Luca Fala Lima, né? O Luca Lima, o Pedro Ataíde, o Daniel Antunes, a Jaque, a Bia, que é uma fofa, a Sarinha, o Fernando, o Vitão Marum, nossa gente, é tanta gente que joga comigo, o Vitor Horta. Eu vou ser injusto, né? Se eu não nomear alguém aqui, mas são pessoas que eu gosto demais, o Nano, o Vinição, o Vitinho, gente, né? São todos realmente pessoas que fazem parte desse meu fantástico acervo de pessoas, tá bom? Então um beijo para vocês, beijo no coração, se inscreva no canal, 3Cs, curte, comente, compartilhe e coloque aí nos comentários qualquer coisa que você quiser que eu vou te responder, a gente vai levar esse papo para frente neste vídeo, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima.